Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando aqui de um tema que é um pouco polêmico. Eu sei que muito atleta faz isso, eu sei que muito atleta deu certo com isso, né? Eu tenho vários aí exemplos durante as lives aí do canal, né? De atletas que já começaram em distâncias maiores e se deram bem, porém do ponto de vista técnico, do ponto de vista preparatório, não é aconselhável. Por isso que hoje o tema que eu vou direcionar aí ao nosso personal running Beto Cianfarani, da equipe aí Força Cianfarani, o seguinte tema: a importância de não se pular etapas. E o que seria não se pular etapas? É estar respeitando todas as distâncias e vivenciando elas na sua totalidade. Bom, Beto, fala aí pra gente, o que você acha desse tema? Salve rapaziada, Beto Cianfarani, treinador de corrida. Hoje eu vim falar sobre o seguinte assunto: qual é a importância de não se pular etapas na corrida? Né? O que seriam essas etapas? Seriam aquelas pessoas que iniciam, né, no treinamento de corrida e acabam evoluindo para distâncias maiores sem vivenciar de forma plena as distâncias menores, né? Então, de forma bem prática, como exemplo, são aquelas pessoas que começam a correr e em poucos meses já estão se inscrevendo para uma maratona, algo bem comum nos dias de hoje. Vou falar como ponto de vista de treinador, né, e algo bem pessoal, que eu penso, claro, que existem várias variáveis, né, que eu vou até estar tentando falar sobre isso, algo bem individual de pessoa para pessoa, mas que de certa forma a gente acaba entendendo que existe uma certa lógica, né? No sentido de que é muito comum, né, nos dias de hoje, com a popularização das maratonas e até mesmo das ultramaratonas, uma pessoa que nunca correu ter o sonho de ser um ultramaratonista. Eu ouço isso como treinador com uma certa regularidade, né? A pessoa te procura e fala, cara, eu quero ser um ultramaratonista. Aí você fala, tá, mas quanto tempo você já corre? E a pessoa não tem vivência nenhuma, né? Ela vai estar começando do zero. E a gente percebe, né, que isso daí atrapalha bastante, porque ela não passa pela vivência, ela não se desenvolve nas distâncias menores, né? E às vezes acaba ficando, né, interrompendo um processo de evolução nas distâncias menores, nos 5 km, nos 10 km, né? Faz pouquíssimas provas de 21 e já se inscreve numa prova de 42, né? Aonde precisa de uma certa experiência, de um preparo físico, né? E aí alguém me pergunta, mas assim, é impossível? Não, impossível não é, né? Mas a gente entende que a pessoa, fisicamente falando, não se desenvolveu, seja na questão muscular, seja na questão articular, seja na questão metabólica, né? Ela não passou por esses processos, né? E acaba entrando em desafios que são relativamente desafiadores, sem ter uma estrutura criada, né, com o decorrer dos anos, e que prejudica muito até mesmo o desempenho dessas pessoas nas longas distâncias, né? Eu conversei há poucos dias atrás com o meu irmão, Pedro Luiz Cianfarani, a respeito sobre isso. Nós começamos a correr no início dos anos 90, em meados dos anos 90, e nós vivenciamos muito provas de 5, 10, 21, até fazer a primeira maratona. E depois disso nós fizemos várias maratonas para depois migrar para a ultramaratona, né?
E assim como nós, assim, a maioria das pessoas daquela época que nós conhecemos e que hoje estão nas ultramaratonas vivenciaram tudo isso. E aí chega no ponto que eu falei das individualidades, mas é impossível alguém iniciar na corrida e em pouco tempo estar fazendo longas distâncias? Não, impossível não é, né? O aspecto genético, né, aquela questão inata, né, pessoas que nasceram com um biotipo para isso e que evoluem muito rápido. Eu conheço várias pessoas que começaram a correr, se desenvolveram muito rápido e esse desenvolvimento favoreceu, facilitou a evolução dessas distâncias e são pessoas que até têm bons resultados no cenário nacional nas ultramaratonas, né? Não é algo impossível, né? Mas esse aspecto genético favoreceu muito e isso não é uma regra, né? Eu entendo como treinador que você pular essas etapas, você está quebrando o seu desenvolvimento, né? E se a gente entende de maneira geral que quanto maior a distância, menor a intensidade, ou seja, a gente percebe que tem atletas que começam na corrida, não se desenvolvem nas provas menores, nas provas de 5 e 10, que são aquelas provas que você vai adquirir um pouco mais de velocidade, né? Melhorar o seu condicionamento físico para migrar para as provas mais longas. A pessoa mal começa a se desenvolver nessas provas mais curtas e já entra de cabeça nas provas bem longas, né? E essa pessoa que já provavelmente já entra nessa questão da corrida um pouco lenta, né, pela falta de desenvolvimento, né, ela acaba ficando cada vez mais lenta, né? E aí a gente acaba, de certa forma, às vezes quando pensa na ultramaratona, que relaciona com caminhada, né? E não que você não caminhe na ultramaratona, mas se a gente for pegar, por exemplo, o cenário mundial aí, por exemplo, dos 100 km, é extremamente rápido, é veloz, né? Então não estou fazendo comparação nenhuma de atleta para atleta. O que eu estou querendo dizer é que se a gente interrompe essa evolução nas curtas distâncias, é bem difícil a gente pensar nas provas mais longas em desenvolver uma intensidade naquilo que você poderia chegar, né? Cada um pode ficar contente naquilo que está fazendo ou não, mas isso não significa que você não poderia chegar mais longe, tá certo? Obrigado, valeu! Muito obrigado pela resposta, Beto. Bom, então como vocês puderam ver, pode dar certo para alguns atletas? Pode, com certeza pode dar certo. Porém, do ponto de vista preparatório e técnico, não é aconselhável. É sempre bom estar respeitando todas as etapas. E eu vou dizer para vocês meu exemplo a respeito do meu início na corrida. Vocês que já me acompanham há bastante tempo já devem ter visto vídeos, né, que eu fiz sobre o início da corrida, lives onde eu também falo a respeito, né, mas eu novamente vou estar aí falando para vocês. Eu comecei a correr na esteira um pouco mais forte, aí, era mais distâncias de 5 km. Isso foi de janeiro até abril. Depois, em maio, eu comecei a correr na rua com os ultraloucos, aí distância de 10 km. E eu fui fazer a minha primeira meia maratona, foi em julho, que foi essa daqui. O dedo aqui. Essa daqui, SP City, essa daqui de trás. Essa foi a minha primeira maratona, final de julho, então 3 meses aí que eu estava correndo na rua. Aí o que aconteceu comigo, né? Mesmo que eu tinha feito 5 km de esteira, 10 km de treino na rua por alguns meses, fiz essa meia maratona, mas eu estava com volume alto e me deu a chamada síndrome do trato iliotibial. Ou seja, as minhas articulações não estavam preparadas para aquele impacto, para aquele volume que eu estava no começo. Então eu fiquei um mês e meio mais ou menos, até estar retomando as corridas, né? E aí eu comecei a fazer um fortalecimento melhor na academia, postar em agachamento, em afundo. E aí eu retornei aos treinos na rua e aí já fui encaixando meias maratonas, né? Então eu fiz a meia de São Bernardo, nossa, o dedo tá difícil aqui. Eu fiz a meia de São Bernardo, né? Essa foi com muita dor, né? Por causa do síndrome do trato iliotibial. Depois foi a da Estrada Velha, caminho do Mar, né? Subi e desci a Estrada Velha de Santos. Depois a meia de Santo André.
depois a meia internacional de São Paulo antes da maratona. Então foram 5 meias maratonas antes de estar fazendo a primeira maratona. E como eu sou de uma equipe de ultramaratonistas, então todos os nossos treinos eram de domingo, 38 km, 37 km, 35 e em trilha, em muita subida, em muita descida, em muito lugar técnico. Então aquilo já estava me preparando bem para a maratona, né? E aí desde então eu segui a risca. Maratona, aí depois fui para a minha primeira ultramaratona, que deu 60 km, fiz mais uma maratona, a maratona de Munique, e aí depois no ano seguinte eu fiz uma ultramaratona de montanha, que foi a UD de Morungaba, tá ali, na UD de Morungaba, 50km. Depois eu fiz as 12 horas de Indaiatuba, que deu 80km. E aí finalmente a BR-135, tá ali em cima, né? Vocês podem estar vendo ali a placa, que aí deu 133 km. E esses dias fiz aí o Ultra Desafio Solidário, 100 km. Então tem gente que até fala pra mim, você já poderia fazer distâncias maiores, mas eu gosto de estar respeitando as distâncias maiores na Ultra, né? Então vou ter o Caminho da Praia 70km, depois Itamonte 50km, e aí a BR-135 135. Aí quando eu fizer o 135 eu vou começar a pensar em distâncias maiores do que essa. Então eu gosto de estar vivenciando essas distâncias dentro da ultramaratona, porque eu já tive essa situação de não estar com o corpo preparado e de ter me dado uma lesão, né? E isso é o que pode acontecer. Dá certo com muitos corredores? Dá, mas pode acontecer de dar lesão, né? Eu vejo muitos relatos aí nos grupos de Facebook, de WhatsApp, pessoal que começa a correr, se empolga, né? Porque a corrida faz se empolgar mesmo. E aí quando vê, acaba se machucando aí prematuro, né? Com canelite ou síndrome de trato iliotibial, que são duas das principais aí lesões de corredores iniciantes. Tá certo, galera? Então era isso que eu queria estar falando com vocês aí, junto com o nosso treinador de corrida, o Beto Cianfarani. E vocês, já começaram em qual distância? Vocês respeitaram aí as distâncias? Conta pra mim nos comentários. Grande abraço para vocês.